Um homem está sentado em sua cela, na delegacia, quando ele pede para acrescentar algo ao seu depoimento, algo que teria acontecido 15 anos antes, algo que ele teria feito quando estava com apenas 14 anos de idade. Fica até difícil acreditar que foi ele mesmo. Será que foi? Oi, gente! Bem-vindos, meus amigos de True Crime. Muito obrigada pelo apoio de vocês que deixam like, comentários. Se você acabou de chegar, pode também se inscrever. Se não quiser, sem nenhum ressentimento, vamos para a história de hoje, que nos leva novamente a Gênova, a cidade do norte italiano, que fica na região da Ligúria, é a capital da região da Ligúria, e é uma conhecida cidade portuária. E é ali que estamos, em março de 1976, num prédio que fica na Piazza Santa Maria. Se trata de um prédio histórico, construído no bairro Carignano, para ser a residência dos marqueses Fieschi na época. E é ali que mora a condessa de origem suíça, Elisabetta Tenning. Ela vive só com a sua governanta e também dama de companhia, que se chama Giovanna Grattarola, que está então com 89 anos de idade. Mas ela é conhecida por todos como Giovannina, desde que era bem pequena, desde que morava ainda na sua cidade natal, Ponzone, que era a cidade também onde a família Tenning tinha uma casa de verão. E foi ali que eles contrataram pela primeira vez Giovannina, ainda adolescente, com 14 anos de idade, para ser a ama seca da condessa. Elisabetta, então, em 1902, estava com apenas um aninho de idade. Ou seja, as duas estavam juntas já há 74 anos. Elas tinham uma rotina muito entre elas não socializavam muito, não saíam muito, mas o que não significa que elas não fossem bastante ativas, principalmente com obras de caridade. E também não era raro ver pessoas mais necessitadas que chegavam na casa delas para pedir talvez um prato de comida, um agasalho, um cobertor ou até um trocado. E outra coisa que fazia também grande parte da rotina das duas senhoras era ir à igreja, que foi exatamente o que a condessa Elisabetta fez no dia 26 de março de 76, que é onde começa a nossa história. Assim que termina a missa, por volta das 8 da noite, ela vai direto para sua casa e assim que chega, ela já nota alguma coisa de estranho. A porta de entrada do apartamento não estava fechada a chave e assim que ela abriu, a luz do corredor também estava apagada e nenhuma dessas duas coisas era um hábito delas. Mas nem tudo estava escuro. Um outro cômodo da casa tinha as luzes acesas, estava claro. E assim Elisabetta conseguiu, aos poucos, enquanto seus olhos se acostumavam com a escuridão, ver alguns pingos que pareciam de sangue nas paredes e no chão do corredor. Mas mesmo assim, ela continuou avançando. Ela vê que a casa está de cabeça para baixo, ela vê mais gotas de sangue espalhadas. E perto do telefone que está no chão, na entrada da cozinha, ela vê o corpo de Giovannina. Então ela nota que todo aquele líquido vermelho parecia sair de uma profundíssima ferida no pescoço de sua amiga e governanta. E do lado da cabeça dela, ela nota também um guarda-chuva grande, muito sujo e quebrado. Com certeza um ataque exagerado, feito por um agressor que levou apenas um colarzinho fino de ouro que Giovannina nunca tirava e um velho despertador que tinha na casa que não valia quase nada. Aliás, os dois objetos colocados juntos não valiam tanto. Na casa era fácil identificar algumas opções bem mais valiosas. Até a pensão de Giovannina estava no seu quarto, dentro de uma gaveta, dentro da sua carteira, e era a pensão inteira dela do mês, ela tinha pego apenas no dia anterior. Então os investigadores começam ouvindo os outros vizinhos do prédio, mas ninguém tinha ouvido absolutamente nada, ninguém tinha visto nada de estranho, incluindo o próprio irmão da condessa que morava no apartamento abaixo do delas. E ele foi a primeira pessoa de algumas que mencionou o fato que talvez os culpados fossem aquelas pessoas necessitadas que se aproveitavam da boa vontade das duas senhoras. Mas a maioria pensava realmente num roubo. Talvez o ladrão tivesse sido surpreendido por Giovannina, que talvez dormia, alguma coisa do tipo, e acabou atacando ela e não teve tempo de pegar muitas coisas na casa. O problema dessa teoria é que não explicava aquele exagero de violência contra a senhora. E quando eu digo exagero, além daquela ferida profundíssima que realmente tinha sido feito por um guarda-chuva que tinha sido quebrado durante o ataque, foram encontrados também golpes de faca, de martelo e até de uma mezzaluna, que é um objeto de cozinha usado para picar. Ou seja, como eu disse, muito exagerado para um simples roubo terminado mal. Então as investigações começaram
e não podiam excluir nesse primeiro momento nenhuma hipótese. E rapidamente, entre menos de 2 dias do crime, o primeiro suspeito já tinha sido pego pela polícia. Se tratava de um pintor que foi visto sair do prédio onde tinha acontecido o crime naquela mesma noite. Só que depois de poucas horas o seu álibi de ferro foi confirmado, ele foi completamente liberado. Então as buscas pelo culpado, que tinham começado a todo vapor, de um momento para o outro esfriam e não tem mais uma direção a ser seguida. E assim se passam 5 meses, chegamos a agosto de 1976, uma normalíssima terça-feira na vida de uma mulher chamada Vera, que acabou de fazer o almoço e está então esperando pelo seu marido, como faz todos os dias, para que ele venha almoçar junto com ela durante a pausa dele do trabalho. Ele se chamava Kuyo Yuen Suo, estava então com 50 anos e era um imigrante que tinha saído da China e se estabelecido em Gênova já há 20 anos. Ali, Agostino, como ele era conhecido, trabalhava com a produção artesanal de bolsas numa lojinha que era sua. Nesse tempo ele tinha construído uma ótima reputação como um profissional muito sério e muito pontual também, que foi a característica que levou a sua esposa, naquele dia, naquela terça-feira, imediatamente a se preocupar com o seu atraso. Vera então decide ir pessoalmente, afinal não morava muito longe, até a loja do marido para ver o que tinha acontecido. Mas quando ela estava quase chegando ali, um homem esbarra nela e rouba a correntinha que ela estava usando. Enquanto o ladrão escapa, ela recebe ajuda de um funcionário de uma loja ali perto, que ela conhecia. Enquanto Vera está ali se acalmando, esse homem também chama a polícia, que quando chega ali, encontra a Vera desesperada. Mas não por causa do roubo, mas porque de onde ela estava, ela conseguia ver a loja do seu marido, que estava com as portas completamente trancadas. A polícia se aproxima do local, que ficava ali em Via Lomellini, e vê que realmente está tudo fechado, inclusive com o cadeado, que eles imediatamente quebram e entram. A princípio não parecia nada de estranho, à frente da loja tudo estava normal, mas nos fundos, na primeira sala dos fundos, eles encontram o corpo de Agostino, que tinha levado aparentemente 2 golpes de uma arma de fogo e depois tinha sido completamente envolvido numa película de plástico. Obviamente, a primeira coisa que pensaram foi uma tentativa de roubo que terminou mal, e a favor dessa teoria tinha o fato de que todo o dinheiro da caixa registradora tinha sido levado. Mas ao mesmo tempo aquele dinheiro era só o que ele tinha conseguido vender naquela manhã, provavelmente era muito menos do que ele tinha na sua própria carteira, que estava ali intacta. E por falar em roubo, enquanto estavam descobrindo esse crime, o tal ladrão que tinha roubado a correntinha de Vera foi capturado enquanto estava tentando fazer a mesma coisa com outra pessoa. Obviamente tentaram conectar ele com esse crime também, mas ficou rapidamente provado que disso ele não era culpado. As investigações então continuam, não excluindo completamente a possibilidade de um roubo, mas também não acreditando que essa era a coisa mais provável de ter acontecido, seja pelo pouco que tinha sido levado, como também pelo estado em que o corpo foi encontrado. Para não falar também do sangue frio que os policiais acharam que essa pessoa tinha que ter tido, para depois de fazer aquilo, embalar o comerciante, quem sabe por que motivo, com plástico, sair sem que ninguém percebesse, fechar a porta, abaixar aquela serrana de ferro e fechar com cadeado. E foram exatamente esses detalhes que levaram a polícia a pensar em uma possível extorsão. Talvez a vítima tivesse conexões não tão legais e potencialmente perigosas. O problema é que nenhum indício, por menor que fosse, foi encontrado que pudesse provar essa teoria. Então o caso esfria bem rápido e é arquivado como um roubo que terminou, infelizmente, com uma vítima fatal. E o tempo continua a passar, dessa vez 14 anos. É quando chegamos a 1991. Continuamos na província de Gênova, mas dessa vez na parte montanhosa, em Bávaro, que fica mais ou menos a 2h30 da capital. E é ali que encontramos uma propriedade bastante isolada no verde, que ficava em Via Villa 18A. Tratava de uma casa dividida em 3 apartamentos e em um deles morava Ana Maria Carozzino, uma professora já aposentada que estava então com 67 anos e que era conhecida por todos pelas suas boas maneiras. Ela era refinada até, estava sempre bem vestida. Era já viúva há algum tempo e morava ali então só com a sua filha Maria Grazia, de 35 anos de idade, que já estava desempregada há alguns anos e não parecia ter nenhum outro relacionamento a não ser aquele com a sua mãe. Ela era super reservada, tinha uma personalidade bastante quieta e sofria muito com depressão desde pequena. As duas, mãe e filha, eram bastante diferentes uma da outra, mas elas eram ambas conhecidas
péssimo caráter que tinham. As duas suportavam uma a outra, mas parecia que ninguém mais gostava delas, e nenhuma das duas parecia fazer nenhuma questão de mudar isso. Então as duas estavam sempre sozinhas, e foi por isso que a vizinha que morava aí embaixo achou tão estranho uma noite quando ela começou a ouvir 3 vozes que vinham do apartamento de Ana Maria e Maria Grácia. Além delas duas, tinha um homem. E mais, eles pareciam estar discutindo, com as vozes muito alteradas. Depois de poucos minutos, aquilo parecia ter se tornado uma verdadeira briga. As vozes alteradas tinham se transformado em grito e ela estava ouvindo barulhos de coisas quebrando, talvez móveis sendo arrastados, alguma coisa do tipo. Ela então liga imediatamente para o número de emergência e enquanto está aguardando a chegada da polícia, ela percebe que de um momento para o outro, o apartamento em cima do seu fica completamente em silêncio. E é então que ela ouve alguma coisa, parece que tem alguém no jardim. Ela com cuidado se aproxima da janela e consegue ver um homem que se afasta da casa correndo, mas não o suficiente para que ela não consiga identificar mais ou menos como ele está vestido, principalmente a echarpe que ele está usando em volta do pescoço, preta e branca, do time da Juventus. Poucos minutos depois disso, os policiais chegam e já na frente da porta da casa de Ana Maria e Maria Grácia, que está fechada, eles encontram alguns respingos de sangue. E assim que entram, eles se deparam com Ana Maria e Maria Grácia, ambas amarradas e amordaçadas, deitadas também numa poça do que parece ser o sangue delas. A mãe tinha sido atacada no seu quarto, onde ela tinha sido amarrada, tinha tido os pulsos amarrados com o fio do telefone e depois tinha sido golpeada com uma chave de fenda e com uma faca. Já Maria Grácia tinha sido atacada quando estava na sala e recebeu exatamente o mesmo tratamento que sua mãe, que enquanto aquilo era feito com a filha, tentou se arrastar. Aliás, ela conseguiu se arrastar do quarto até a sala, mas ela não conseguiu fazer muito mais do que isso antes de perder sua vida, deixando o caminho livre para o agressor pegar algum dinheiro, as poucas joias que elas tinham e alguns outros objetos sem valor e escapar. Então, enquanto a perícia começa a trabalhar dentro do apartamento, os carabinieri começam a vasculhar a zona e não demora nem alguns minutos, eles já encontram algo de muito interessante. Um carro, um Fiat 500, que tinha derrapado no gelo e saído da estrada. E no banco de motoristas tem um jovem que está acelerando em vão e assim que ele vê as autoridades, ele pede imediatamente ajuda, mas para os carabinieri, aquele ali era uma pessoa de interesse no caso e eles pedem simplesmente que ele pare o que ele está fazendo e saia do carro. Como resposta, o rapaz se altera bastante, começa a dizer que eles eram funcionários da lei, que eles tinham uma obrigação, que o trabalho deles era ajudá-lo. Cada vez mais desconfiado, o oficial que estava coordenando as buscas, Alessandro Innocenti, se aproxima do veículo e mesmo com o escuro ele fica ainda mais desconfiado, porque ele vê algumas manchas que poderiam ser sangue na calça do rapaz. E ele tem certeza que ele está usando uma echarpe da Juventus. Então ele sorri com uma voz calma de quem está querendo ajudar. Ele diz para o rapaz: olha, sai do carro, você tem razão, a gente vai resolver para você. E ele então estende a sua mão direita para apertar aquela do rapaz, que calmamente então sai do carro e estende também a sua mão para apertar aquela do policial, que com sua outra mão, à esquerda, tira suas algemas da cintura e coloca elas no pulso do jovem. Olhando agora ele de perto, ele tem certeza que ele se encaixava perfeitamente na descrição que a vizinha tinha dado daquela pessoa que estava correndo no jardim. E não para por aí. Eles, fazendo um controle rápido ali, descobriram que aquele carro era roubado e que dentro dele tinha dinheiro em contante, algumas joias e alguns outros objetos ao caso. Para os investigadores não existia mais dúvida, aquele ali era o agressor. E ele, sabendo disso, tendo entendido isso, já no caminho para a delegacia começou a se justificar, dizendo que a intenção dele era só de roubar, mas ele não sabe o que aconteceu. De repente ele teve um ataque de raiva que ele simplesmente não conseguiu se controlar. Ele foi então fichado, ficou comprovado que o seu nome era Valentino Pezzenti, ele estava então com 29 anos de idade e morava com seus pais num município chamado San Frutuoso, que ficava a 37 quilômetros da casa de suas vítimas. E, mais interessante ainda, ele tinha uma longa ficha criminal, a maior parte dela era por roubo, mas tinha também a tentativa de tirar a vida de alguém. Aliás, por esse motivo, ele deveria estar ainda preso. Ele tinha sido condenado a 4 anos e deveria estar ainda na prisão por quase outros 2. Só que ele tinha saído antes por causa de um indulto, provavelmente um perdão concedido por questões econômicas, por causa do custo dos tantos encarcerados ao governo. E foi assim que Valentino Pezzenti, apesar de ser oficialmente considerado um perigo para si mesmo e para os outros, se viu livre
um mês antes do ataque à mãe e filha. Se tratava claramente de uma pessoa bastante perturbada, não um simples ladrão. Como exemplo, a gente tem o último crime. Valentino tinha ido até um bar para fazer um roubo, aliás, tinha começado com um simples roubo, mas ele, sem nenhum motivo aparente, começou a bater com uma garrafa no barista, que estava ajudando ele, não tinha resistido nem nada, mas ele começou a bater nele até quase deixá-lo inconsciente. Valentino então fugiu num táxi, mas depois de alguns minutos ele pediu para o taxista simplesmente voltar e deixá-lo onde ele tinha sido pego, na frente do local. Ele explica isso dizendo que ele não resistiu, ele queria ver o caos que ele tinha criado. Então, enquanto ele estava ali vendo todo aquele circo de ambulâncias, policiais chegando, as pessoas ali, algumas chorando, outras assustadas, ele ficou simplesmente olhando tudo, até que uma dessas pessoas que estava ali o reconheceu. Era uma mulher que explicou tudo o que tinha acontecido e disse: olha, foi ele ali que fez. Então ele foi preso e recebeu aquela condenação de 4 anos. Que, como vimos, foram só 2 anos, ele estava então completamente livre para cometer aquele outro ataque. Só que o que os investigadores estavam querendo saber tinha sido realmente só um roubo e um ataque de raiva? Eles estavam principalmente interessados em alguma ligação, no sentido do barista, por exemplo, ele tinha tido um ataque de raiva do nada, mas na época não tinha sido provado que ele conhecia aquela pessoa, nada disso. Eles queriam saber se isso era verdade ainda dessa vez, e não foi difícil descobrir que não era. Valentino conhecia e muito bem as 2 mulheres de quem ele tinha tirado a vida. Isso porque ele tinha morado ali no prédio onde as suas vítimas moravam, no apartamento do 3º andar, que era de propriedade delas. Ele tinha alugado o local e ele estava ali até que Ana Maria teve que expulsá-lo. Isso porque a explicação dela tinha sido que ele estava perseguindo sua filha, que, como a gente viu, tinha lá já os seus problemas. Fica então parecendo para a polícia que se tratava de uma pessoa muito vingativa, que apenas 4 semanas depois de sair da prisão, dirigiu por um pouco mais de 1 hora para ir ali roubar as 2 mulheres. Elas que são surpreendidas com um homem que simplesmente abre a porta do apartamento delas, que ele disse que ele tinha uma cópia da chave, e ele entra. Ele está com o rosto parcialmente coberto por uma echarpe, mas Ana Maria o reconhece e diz o seu nome. E o suspeito confessa, diz que foi exatamente isso que aconteceu. E acrescenta que quando ele ouviu Valentino, algo aconteceu dentro dele. Ele teve uma espécie de ataque. Ele disse que ele viu tudo vermelho e depois disso não se lembra de mais nada. Nos 2 dias que se seguem, ele é interrogado outras vezes, mas ele realmente não tem mais nada a oferecer no seu depoimento, porque ele continua a repetir que ele não tem nenhuma memória do que aconteceu ali. Até que, sem nenhum preaviso, depois desses 2 dias, ele mesmo, com muita calma, diz que tem algo a acrescentar no que ele tinha dito. Eu senti uma voz que me comandava a tirar a vida de outras pessoas. Assim eu fiz isso com a governanta daquela condessa, em Gênova. E 5 meses depois, eu lembro que foi durante o verão de 76. Eu tirei a vida também com golpes de pistola de um comerciante chinês, que todos ali chamavam de Agostino. Eu deixei ele no fundo da loja e eu enrolei ele num plástico. Eu senti essa necessidade de tirar a vida deles, porque eles estavam roubando os meus pensamentos. E ele continua contando detalhes desses crimes, tantos e tão minuciosos que os policiais, que não estavam muito acreditando, têm que dar o braço a torcer. Valentino conseguiu, com seus detalhes, afastar todas as dúvidas e a incredulidade de que um menino de apenas 14 anos pudesse ter feito aquilo. Afinal, tinham sido 2 crimes que não tinham sido assim tão divulgados, não tinham tantos detalhes que tinham sido estampados pelos jornais. E ele parecia saber de tudo. Mas as coisas não continuam, não prosseguem tão fáceis assim, porque menos de 24 horas depois, Valentino Pezzenti pede para falar mais uma vez com os investigadores. Na verdade, eu queria punir a mim mesmo, mas principalmente ganhar o respeito de uma gangue da qual eu fazia parte. Eu fiz tudo errado, aí eu fiz tudo errado, e assim que eu puder eu vou tirar minha própria vida. Ou seja, é ainda uma confissão, mas a motivação dessa vez seria uma coisa completamente diferente. E o procurador, então, Luigi Cavadini, resolveu se familiarizar mais com os casos de 76. E ele começou, então, com Vera.
mulher de Agostino. Ele mostrou para ela uma foto de Valentino jovem, de quando ele tinha 14, 15 anos, sem dizer para ela do que se tratava. E ela diz que depois de muito olhar, que reconhecia assim, parecia ser um rapazinho, nas palavras dela, que girava ali pela rua, em torno ao bairro onde eles moravam, onde o seu marido tinha a loja, e ele tinha, na verdade, importunado Agostino em mais de uma ocasião. Naquele verão, um sobrinho do seu marido trabalhava com ele alguns dias por semana ali no negócio, e os policiais então chamaram essa pessoa e mostraram para ele. E o homem levou até menos tempo do que Vera para reconhecer que aquela fotografia era de um tal rapazinho que incomodava muito. Valentino Pezzenti, então, tem o início do seu julgamento marcado para o dia 24 de março de 92. Já na primeira semana, ele dá o seu depoimento e ali ele conta novamente, ele repete a teoria de que durante o ataque a Ana Maria e Maria Grazia, ele teve uma espécie de crise de algum tipo que o tornou praticamente inconsciente do que ele estava fazendo. Já quanto que teria levado ele até ali a casa das duas, ele mudou um pouco a história. Dessa vez ele disse que ele tinha ido ali buscar uma palavra de conforto de Maria Grazia, que era uma pessoa por quem ele sentia ainda muita afeição. Ela era a única pessoa capaz de me entender. E aquela noite eu estava desesperado, eu tinha acabado de sair da prisão e meu relacionamento com meu pai, que sempre foi péssimo, tinha se tornado ainda pior. Eu bebi muito naquela noite. Eu acabei roubando o carro também, e aí eu fui para a casa dela, de Maria Grazia, para conversar com ela. Assim que chega a vez então da acusação falar, eles obviamente não acreditam nessa teoria, eles continuam afirmando, como tinham teorizado os investigadores desde o começo, que Valentino tinha ido ali para roubar e que ele acabou atacando as duas assim que ele foi reconhecido. E depois chega a vez do segundo depoimento do acusado. E assim como tinha acontecido com os seus depoimentos durante o interrogatório, a segunda vez que ele teve a oportunidade de falar, ele realmente usou um pouco mais a sua imaginação. Se era verdade ou não, não se sabe, mas com certeza eram mais impressionantes as coisas que ele tinha para dizer. Valentino disse que ele tinha ido ali também, não só para falar com Maria Grazia, mas principalmente porque ele tinha que pegar uma foto sua que ela tinha tirado dele escondido e que ela usava para controlá-lo. Ele conta que ela tinha capacidade de, apenas olhando nos olhos dele, ler todos os seus pensamentos e que ela fazia isso porque a mãe dela tinha convencido ela de que ele era de alguma maneira mau. E o que ficou parecendo para as pessoas ali que estavam assistindo o julgamento era que a defesa tinha um pouco mudado essa teoria, que no início eles deixaram ele falar tentando explicar aquela coisa de é um roubo, mas eu tive um ataque, e depois eles resolveram não mudar completamente, mas investir mais pesado no fato de, olha, ele é louco, ele não é responsável por nada, porque ele não é responsável nem por si mesmo. Seus advogados então começaram desde o começo da sua infância, do seu relacionamento péssimo com seu pai, que tinha influenciado muito na sua formação e na sua saúde mental também. Eles continuam dizendo que ele depois foi um pré-adolescente, um adolescente, um jovem que não tinha ninguém cuidando dele e então não tinha ninguém cuidando da sua saúde mental. Ele nunca tinha sido diagnosticado com nada nem tratado. E assim a sua situação foi só piorando até levá-lo a esses ataques de raiva, como ele chamava, que o tornavam incapaz de ser responsável pelos seus atos. Em resumo, essa era a teoria da defesa. Eles pediram então para que o juiz o reconhecesse então como incapacitado mentalmente, pelo menos parcialmente. O próximo passo dado pela acusação então para rebater isso foi pedir uma avaliação completa por um perito escolhido por eles, que realmente diagnosticou o Valentino com um transtorno de personalidade antissocial. Mas essa doença, essa condição, não teria incapacitado ele o suficiente para torná-lo não responsável pelos seus atos no momento do crime. E essa acabou sendo a opção escolhida pelo juiz, foi essa teoria com a qual ele concordou e então ele condenou Valentino Pezzenti a 30 anos de prisão. Mas isso pelos crimes contra a Maria Grazia e a sua mãe Ana Maria. Já em relação aos crimes de 76, um processo separado teria que ser feito e realizado no Tribunal de Menores, já que ele, quando cometeu aqueles crimes, tinha apenas 14 anos. Só que aí entra a burocracia.
Ok, ele recebeu 30 anos porque os peritos chegaram à conclusão que ele não era incapacitado completamente. Ele era responsável pelos seus atos. Mas isso não significa que não tenham sido levados em consideração alguns atenuantes, como o fato dele ter problema com o pai, do fato dele ter sido praticamente não ter ninguém criando ele bem, os problemas mentais dele que nunca foram tratados, que ele tinha ataques que não eram bem especificados, mas ele tinha alguma coisa ali, no mínimo problemas com raiva não resolvidos, tudo isso foi considerado. Então o que aconteceu? Eles consideraram esses atenuantes e tiraram do jogo a pena máxima, que é a prisão perpétua. Ou seja, quando acontecesse esse julgamento para os crimes de 76, não valia pedir pena máxima. E já que não valia pedir pena máxima, os casos poderiam ter a prescrição pedida. E foi isso que aconteceu. Como não tinha pena máxima, podia ser prescritos e os 2 crimes foram considerados como prescritos. Valentino então cumpriu seus 30 anos de prisão na prisão de Porto Azzurro, onde ele trabalhou pelos últimos 10 anos, uma coisa do tipo, como redator do jornal interno ali, que saía 2 vezes por mês. Se chamava La Grande Promessa, um nome escolhido por ele mesmo, e ele trabalhou ativamente para que os presos tivessem melhores oportunidades de recomeçarem uma vida assim que fossem libertados. Agora, se o próprio Valentino Pezzenti teve essa segunda chance, nós não sabemos, porque depois de liberado, ele simplesmente desapareceu, pelo menos da mídia. Não existe mais nenhuma notícia sobre ele, o que provavelmente contribuiu muito para o fato desses 3 casos terem sido praticamente esquecidos. Pode ter sido porque os envolvidos tenham considerado as coisas razoavelmente resolvidas, ou talvez tenha se perdido uma excelente chance de resolver vários outros cold cases. Porque será que dá mesmo pra gente acreditar que ele não teve nenhum dos seus ataques de raiva dos 14 aos 29 anos? O que vocês acham? Obrigada.